Olá, seja bem-vindo ao devocional de hoje. Quero trazer uma reflexão para as nossas vidas que está em Jó 42:7. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, Manita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. E a reflexão que eu quero trazer para a gente hoje é sobre sinceridade. A gente vai ver desde o início de todas as coisas que aconteceram com Jó, a postura que Jó tomou. Ele começou meio que a reclamar com Deus, questionar a Deus o porquê de tudo aquilo que estava acontecendo. E a gente vai estar presenciando, desde os primeiros capítulos, quando começam a acontecer todas as desgraças com Jó, todos aqueles acontecimentos horríveis, os filhos são mortos, ele perde tudo, uma doença toma o corpo dele, e ele, desde os primeiros capítulos, ele começa a questionar Deus e do porquê de estar acontecendo aquilo tudo, e ele vai trazendo à memória sempre o que ele tinha feito. Porque eu sempre fui justo, porque eu sempre cuidei muito dos pobres, porque eu sempre fiz sacrifícios pela minha família quando estavam em pecado, ou não, eu fazia sacrifícios, eu sempre atendia a todos com justiça, eu sempre fui uma pessoa reta. Jó fez uma exaltação sobre si mesmo que para ele era válida, porque ele considerava que, por ser justo, ele não iria passar por nenhuma dificuldade na vida, porque se ele fazia, se ele dava aos pobres, se ele atendia a todos com retidão, se ele era justo, ele não acreditava no porquê que ele estava passando por tudo aquilo. Mas o que nos chama a atenção na história de Jó é quanto essa dinâmica que ocorre. Quando você lê o livro de Jó, você vai ver que os amigos dele estão falando coisas que nós normalmente falaríamos para qualquer pessoa que está em dificuldade. E é essa dinâmica que eu quero chamar a atenção, esse confronto que tem entre as falas dos amigos de Jó e a fala do próprio Jó. Nos capítulos finais nós vamos ver isso, porque em todo o tempo parece que os amigos de Jó estão muito coerentes no que eles estão falando. E é exatamente essa dinâmica que eu quero trazer para a nossa reflexão, entre a fala de Jó e a fala dos amigos dele, o discurso de cada um. Enquanto o Jó estava o tempo todo trazendo à memória tudo que estava dentro dele, colocando para fora tudo que estava dentro dele, os amigos dele estavam: toma cuidado com o que você fala, porque Deus é poderoso, porque Deus é reto, porque Deus é infinitamente bom. E então Deus aparece para Jó e diz: cinge teus lombos, protege teus lombos, porque agora sou eu que vou falar contigo. Tu falou até agora, mas agora quem vai falar sou eu. E aí Deus traz questionamentos para Jó e diz: onde você estava na fundação do mundo? Onde você estava quando foi criado isso e aquilo? Onde você estava quando foram criadas as estrelas? Você sabe como funciona o reino animal? Onde você estava quando eu formei tudo isso? Você não sabe como funcionam as coisas do universo, por que acontece com as pessoas, o que acontece de bom e o que acontece de ruim. E aí no capítulo 42, versículo 3, Jó vai dizer: por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei e te perguntarei, e tu me ensina. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó reconheceu que estava observando do ponto de vista humano que ele tinha, do ponto de vista de não conhecer nada sobre Deus, sobre a vida, sobre o universo, sobre como todas as coisas funcionam. Jó entendeu a sua pequenez. Claro que eu acredito que ele não desconsiderou o fato dele ser justo, mas ele compreendeu que ele estava falando de algo que ele não sabia. As coisas vão acontecer da forma que tem que acontecer e não há explicações para isso. Não há necessariamente uma explicação porque uns sofrem mais que outros, porque uns passam por determinadas situações do que outros. Era esse o pensamento que Jó estava tendo, esse entendimento, que ele estava olhando simplesmente com a visão de mundo que ele tinha aqui, essa visão terrena, que tinha muito mais coisas no universo com Deus de que ele não compreendia. E aí no mesmo capítulo, que foi o versículo que eu li inicialmente, Deus diz que os amigos de Jó não falaram aquilo que realmente era devido dele. Ou seja, estamos falando aqui de sinceridade. Embora os amigos dele estivessem falando palavras que pareciam ser totalmente condizentes com a essência de Deus, com quem é Deus, o coração deles não retratava aquilo. Eles achavam que Jó estava em pecado. Começa por aí, já tinha um julgamento aí. Eles não estavam agindo realmente como convinha. Eles estavam julgando a vida de Jó, mesmo sabendo de todo o testemunho que Jó tinha na vizinhança, até com os próprios amigos, que Jó estava em pecado.
E quanto à fala sobre Deus, eles também não estavam sendo sinceros, porque na verdade tinha alguma coisa dentro deles que só Deus conseguiu ver. E a reflexão que eu quero trazer para a gente hoje é exatamente sobre isso, sobre sinceridade. Porque muitas vezes queremos passar para Deus algo que não é, algo que não existe, que não está dentro do nosso coração. Tem um exemplo de ser sincero que eu gosto muito, que é o de Jonas. Jonas, quando Deus chama ele para ir à cidade de Nínive, que ele foge, depois de tudo que ele passa e que ele vai para Nínive, depois quando ele volta, Deus não destrói a cidade. E aí ele diz, não era exatamente isso que eu estava lhe dizendo quando eu fugi? No capítulo 4 e no versículo 2, ele diz assim, não foi esta minha palavra, estando eu ainda na minha terra? Por isso que eu me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e que te arrependes do mal. Tem um diálogo que é maravilhoso. Deus está falando com ele sobre essa questão de não destruir. E ele fica irado com Deus, mas ele expressa toda a sua sinceridade. Então, lá no início a gente só vê assim, Jonas fugiu da presença de Deus para não ir a Nínive, mas antes Jonas teve um diálogo com Deus. E eu fico imaginando porque Jonas deve ter dito, não quero ir para Nínive. Tu é misericordioso, tu vai acabar não destruindo essa cidade. E eu vou lá fazer o quê? A sinceridade do coração de Jonas é impressionante. E nós precisamos estar o tempo todo com essa sinceridade diante de Deus. Sinceridade tal diante das circunstâncias que nós estamos passando por determinadas situações e nós questionamos a Deus, levamos para Deus toda a nossa demanda real, do que está dentro do nosso coração. Não adianta nós estarmos ressentidos, chateados, e diante de Deus nós estarmos expressando outra coisa. Não adianta nós estarmos amargurados por dentro e para as outras pessoas nós estamos passando, mas Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Não, nós precisamos louvar o nome dele, mas nós precisamos usar de sinceridade com o nosso coração, com o nosso Deus. Em oração principalmente, porque é na hora que estamos só nós e Deus. O salmista Davi vai dizer, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Então, a reflexão para a nossa vida hoje é essa. Que nós possamos usar de sinceridade com Deus, do que está no nosso coração, porque Ele sonda, Ele nos conhece, Ele sabe exatamente o que pensamos e nós devemos tomar muito cuidado com pensamentos que nos enganam, com falácias que não nos levarão a nada, porque nós falamos uma coisa e sentimos outra. Para finalizar, eu quero deixar João 4:23, que diz assim, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Que essa verdade, que essa sinceridade possa habitar o nosso coração, porque enganoso é o coração mais que todas as coisas. Nós precisamos estar o tempo todo analisando os nossos pensamentos, analisando os nossos sentimentos e vendo se eles estão realmente alinhados com a nossa fala. Nós devemos sim falar, o Senhor é maravilhoso, Deus é maravilhoso, Ele vai nos socorrer, Ele vai fazer. Mas que quando nós estivermos com um sentimento que não seja esse, que nós possamos também levar ao Pai, que nós possamos adorá-lo com toda a nossa verdade, com toda a nossa sinceridade, porque disso se agrada o Pai. Fica com Deus.